Olá, eu sou Maria Paula, médica aqui na Clínica Popular da Saúde e estou aqui hoje no nosso 4º episódio para trazer muita informação interessante para vocês. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, doutora Lívia. Doutora Lívia, ela é reumatologista e ela tem uma trajetória muito interessante. Que antes dela ser médica, ela era enfermeira, né, doutora Lívia? Exatamente. E ela foi graduada como enfermeira pela Universidade Evangélica de Goiás, com formação em 2008. Ela é pós-graduada em UTI pela PUC-CEN, é isso? Isso, sim. 2010. E ela é especialista em técnicas de necrópsia e anatomia pelo Instituto Crescer, em 2009. Médica graduada pela Unifam, com formação em 2022, e ela é pós-graduada em reumatologia pela IPMED. Então, doutora Lívia, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço pelo convite. Um prazer enorme ter aqui você. E hoje a gente vai fazer um bate-papo assim, bem legal, trazer muita informação, porque eu acredito assim que tem muitas dúvidas, as pessoas têm muitas perguntas. Com certeza. E eu acho que hoje a gente vai conseguir responder um pouquinho. E, é a minha intenção. Né? E outro dia a gente responde mais. Mais um pouquinho. Isso, então. Olha só, antes da gente começar propriamente dito assim um assunto, alguma coisa, existe muita dúvida das pessoas, né? Do que é a reumatologia? O que a reumatologia ela trata? O médico reumatologista, o que ele cuida? Bom, a reumatologia é uma área da medicina, né, que ela cuida de doenças que estão ligadas ali ao aparelho osteomúsculo esquelético, né, articular, ósseo, músculo, tendão. Ela abrange todo o nosso sistema locomotor, entendeu? Inclusive, e além disso, além dessas doenças, né, que são ligadas ao aparelho locomotor, abrange também doenças autoimunes, doenças inflamatórias, que são doenças muito mistificadas, assim, poucas pessoas conhecem, né? Sabem um pouco mais dessa doença, eu pretendo falar aqui hoje, né? Um pouquinho, vamos desenvolver um pouquinho isso daí, mas é isso que a reumatologia aborda. As doenças articulares, aquelas que afetam músculos, tendões, tecido conjuntivo. O que é o tecido conjuntivo? É o conectivo, é aquele tecido que conecta as nossas estruturas. Certo. Os nossos músculos, os nossos tendões, os nossos órgãos internos. Então, a reumatologia, ela aborda, por isso que ela é tão ampla. Ela aborda todo esse aparelho, além de doenças inflamatórias, doenças autoimunes e quadros de dor crônica. Certo. Todo paciente que chega no meu consultório, a primeira queixa é essa. E Lívia, deixa eu te fazer uma pergunta. Como diz, nós entendemos e sabemos o que isso significa, mas principalmente o pessoal que está em casa, que às vezes pode não entender muito bem. O que seria o autoimune? Autoimune. Doença autoimune, ela acontece quando o próprio corpo, ele ataca a si mesmo. É quando o sistema imunológico da pessoa entende que as próprias células são um corpo estranho. E é como se fosse uma guerra. Os soldados que teriam que defender o seu país, eles atacam o próprio país. Entendi. Entendeu? É mais ou menos o gol contra. É o gol contra, exatamente. Entendi, perfeito. Então fica claro aí o que seria o autoimune, Isso. né? Então vamos lá. Eu posso começar a abordar agora algumas dúvidas, né? E vamos lá então. Olha só. Quais são as principais diferenças entre artrite e artrose? Essa é uma dúvida bem comum entre os pacientes. A artrose, ela ocorre devido a um desgaste da articulação. Pode ser pela idade, geralmente é pela idade. Atletas sofrem muito de artrose porque fazem muito exercício de impacto e aquilo vai desgastando as articulações, né? Aí começa a ficar osso com osso. Isso é artrose. É quando tem o desgaste da articulação, né? Ali a estrutura que fica entre os ossos e vai começando até atrito entre os ossos. Isso caracteriza artrose. É como se tivesse uma almofadinha, vamos dizer, entre um osso e outro, e daí é como se tivesse um desgaste fosse ali, desgastando. E daí vai ficando osso com osso. Isso é artrose. A artrose é o desgaste. Já a artrite, ela acontece quando tem um processo inflamatório envolvido, entendeu? A maioria, talvez quase todas as doenças reumatológicas cursam com artrite. porque afetam as articulações e aquelas autoimunes, as inflamatórias, elas fazem esse processo inflamatório na articulação. Então, isso daí gera a artrite.
It, inflamação. Certo. É a nomenclatura que a gente usa. Uhum. Então, um exemplo mesmo, bem importante, bem comum entre a população, é a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune que cursa com artrite. Certo. Temos outros exemplos, como o lúpus causa artrite, espondiloartrites, temos várias doenças que cursam com artrite, mas assim, a diferença mesmo é a questão do processo inflamatório, que está presente aqui, e na artrose já é mais voltado para o desgaste. Para o desgaste articular. Perfeito. É porque é muito comum, né? Às vezes o próprio paciente, às vezes ele tem uma coisa e ele fala que tem outra, fala que porque tem ele não outra. sabe essa diferença, né? Exatamente. A nomenclatura, o conceito, né? Vamos dizer a gente assim. até tenta explicar, às vezes, para o paciente no consultório, tudo, que acho que é importante ele saber. Sim. Né? Que ele tem ali uma inflamação nas suas articulações, tudo, que tem uma doença que está causando aquilo ali. Eu acho importante, sim, sempre. E é o que eu falo, né? Eu falo muito para os meus pacientes. Às vezes a gente explica porque ele precisa saber o que ele tem. Exatamente. Né? A partir do momento que ele sabe o que ele tem, ele toma consciência daquilo e, consequentemente, colabora no tratamento, enfim. E a maioria dos pacientes reumatológicos não chegam no consultório, eles já vêm com um diagnóstico, mas não sabem o que é, às vezes. Muitas das vezes. Não sabe o que é, a gente tem que orientar. É isso aí. Mas vamos lá. Não. Agora vamos falar da artrite reumatoide. Então, a gente já entendeu que a artrose é uma coisa, a artrite é outra. E a artrite reumatoide, como que ela pode ser prevenida? Sim. A artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune, como eu acabei de falar, né? O corpo, o sistema imunológico começa a produzir anticorpos, célula ali, começa a atacar as articulações. A sinóvia que a gente fala, que ela circunda ali as articulações e tudo, começa a atacar essa sinóvia. E começa a fazer quadro inflamatório, entendeu? Então, assim, é uma doença letal? Não, mas ela é uma doença que incapacita. Ela é progressiva, ela é deformante, entendeu? Então, e cursa com essa inflamação toda, como eu falei. Mas, assim, tem como prevenir? Tem. Doenças autoimunes, às vezes as pessoas falam, não tem como prevenir. Tem. A artrite é uma. O tabagismo é o principal fator, é o principal gatilho que pode desencadear uma artrite reumatoide. É claro que a doença autoimune, a pessoa precisa ter a genética. Ela precisa dessa genética para desencadear. Os gatilhos, os fatores ambientais vêm depois para desencadear ou não. Mas a pessoa tem que ter a genética. Ela tem que ter ali esse traço, a hereditariedade, a geneticidade, a genética, né? Então, mas fatores externos, como hábitos de vida, o tabagismo, como eu falei, o cuidado com atividades físicas, entendeu? A parte emocional está diretamente ligada às doenças autoimunes. Então, é isso que eu ia até entrar com você. É impressionante, né? Tipo assim, a pessoa, às vezes, ela desencadeou um processo inicial de doença depois de talvez um trauma, um estresse muito grande. Então, não é mito esse negócio de falar que a parte emocional está inteiramente ligada a doenças autoimunes. 100% ligada. A maioria dos pacientes, se você for investigar doença autoimune, pode saber, teve algum trauma, passou por algum fator estressante, sempre. Alguma coisa assim. Essa questão emocional tem que ter esse cuidado. Perfeito. Não só para saber ali a origem da doença, de onde veio, mas no cuidado, né? Na manutenção ali. Dos gatilhos, né? Que podem acontecer depois. E os controles, exatamente. Controlar os gatilhos para as novas crises, né? Prevenir as crises da doença. Perfeito. E agora, eu gostaria, assim, eu acho que ficou meio que entendido sobre a artrite, e você nos disse que tem a genética, né, que é um gatilho, e tem fatores ambientais, tipo o tabagismo, a falta de exercício físico. Existe algum outro fator de risco além desse? Os emocionais também que nós falamos, ou esses seriam os principais, vamos dizer assim? Não, esses seriam os principais. Perfeito. Na doença autoimune, o fator emocional ele é mandatório. Perfeito. Eu tô com uma cola aqui, porque é tanta pergunta. Vamos lá. Agora, vamos continuar. Eu quero falar assim agora de uma forma mais ampla das doenças reumatológicas, tá? As doenças reumatológicas, assim, teria alguma prevenção no todo? Alguma forma de pensar em aliviar os sintomas? Existe isso? É dessa forma que eu te falei. Fatores, o que a gente não pode evitar é a genética que a gente traz, tá? Mas os fatores externos a gente pode evitar. Aí é como eu te falei, hábitos de vida, entendeu?
Saudáveis, né? Hábitos saudáveis. Isso não é só para doenças reumatológicas, né? Para todas as doenças em geral. Mas nas reumatológicas, sim, as pessoas subestimam muito. Ah, eu tenho dor, eu tô com dor, eu tenho dor crônica, isso. Reclamam muito. E assim, só quer remédios e não procura uma prevenção. Sim. Que tá ali, ó. A gente orienta, olha, vamos fazer atividade física, vamos etilismo, tabagismo, vamos controlar isso daí, alimentação. Alimentação, então, É muito essencial. tóxica, né? Os produtos alimentícios hoje. Algo bem interessante que eu falo para os meus pacientes é sobre o intestino. Sim. O cuidado com os hábitos intestinais, porque o intestino está 100% ligado às doenças reumatológicas. A saúde intestinal, ela tá muito em voga e a gente sabe, né? Como eu dizia, o nosso segundo cérebro. É o nosso segundo cérebro, é lá que nós produzimos nossos neurotransmissores. Então, interessante essa questão, assim, vinculada também às desordens reumatológicas. Eu vou até colocar uma questão pessoal aqui. Pode colocar. Teve uma época que eu tava realmente num período de bastante estresse, assim, e eu tava com muitas dores articulares. E meu sogro, reumatologista, e eu já fiz um monte de prova reumatológica, tudo, e falei, olha, e agora, né? Todos os exames normais. Aí eu fui para uma nutricionista especialista na parte intestinal, e a questão era justamente essa, apesar de eu ter uma alimentação muito limpa, mas ainda assim eu estava tendo alguns fatores, foi impressionante. Mexi na alimentação, acabaram as dores articulares. Então assim, porque inflama, tudo a ver, inflama, né? A exato. alimentação, hoje o glúten, o açúcar, o carboidrato, tudo isso o que é processado, industrializado, que a gente ingere, causa inflamação. E não é só nas articulações, é no corpo como um inteiro. todo, E aí cada pessoa vai sentir em um ponto, né? Que um ponto ali, aquele seu ponto fraco, é onde você vai sentir. Então, no seu caso, provavelmente as articulações. Exatamente. E a tal da fibromialgia? A gente ouve muito falar em fibromialgia. Ou alguém tem uma dor aqui, outra ali, já vira Tudo fibromialgia. O que exatamente. é a fibromialgia? Assim, é uma síndrome dolorosa, é uma doença reconhecida pela reumatologia hoje, que ela é caracterizada por uma dor crônica, difusa, em várias partes do corpo, que aí pega articulação, pega músculo, causa enxaqueca, causa dor abdominal. Além da dor, a fadiga, ela é caracterizada também por uma fadiga, uma fraqueza, a pessoa está sempre cansada, já acorda exausta. Em relação ao acordar, ela tem também um sono não reparador. Ou a pessoa não induz ao sono, não consegue induzir o próprio sono, ou não consegue manter. Dorme e acorda rápido, fica acordando a noite inteira. E essa é uma característica importantíssima, mandatória também da fibromialgia. E também alterações de humor e cognição. A fibromialgia, essa sim, é uma síndrome. Ela é o conjunto desses sintomas, todos esses que eu falei. Entendeu? Dor crônica, fadiga, o cansaço, a alteração de humor e a parte de cognição. Isso, ela é caracterizada por isso. Perfeito. É uma doença, assim, que a pessoa tem que, para ser caracterizada como fibromialgia, para ter esse diagnóstico, ela tem que ter um quadro desse há mais de 3 meses, né? Esse quadro ser persistente e tem que fechar os critérios, né? Não é só falar, eu tenho dor, eu tenho um ano e sou fibromialgia. Não. Tem que fechar todos esses critérios. E tem os pontos de dor que a pessoa tem que são avaliados, que a pessoa tem que ter esses pontos de dor. Entendi. Então, assim, é uma doença que não pode ser tão indiscriminada como tem sido, né? Sim, todo mundo tem. Então, ela tem um diagnóstico, tem um tratamento, tem todo um manejo ali. E é outra que está inteiramente ligada com o fator emocional. Eu ia te perguntar isso também. Está relacionado, né? Com o fator emocional. Totalmente. E mulheres e homens. Eu até achei interessante, eu atendi um paciente, eu acho que foi hoje. Eu atendi esse paciente, ele falando que ele tem fibromialgia. Aí até me chamou um pouco a atenção, porque geralmente é mulher se queixa, né? Mas realmente a incidência é maior em mulher? É maior em mulheres, mas eu também tenho pego em consultório muitos homens com fibromialgia. Não tá sendo uma coisa tão rara, não. Mas a incidência é realmente em mulheres. Porque a mulher tem um fator hormonal, né? Que interfere nisso daí. Mulher tem muita oscilação hormonal. Então, essas oscilações já
contribuem de uma forma, né, favorável. E a mulher, por exemplo, você falou de alteração hormonal, existe alguma faixa etária que é mais comum ela desenvolver a fibromialgia ou não? A mulher adulta jovem, entre ali seus 20, 25 anos aos 50 anos. É o período É um período que mais acontece. E me fala uma coisa, existe assim algum fator maior desencadeante para a fibromialgia? Já falamos que o estresse pode estar relacionado com um gatilho. Existiriam outros fatores relacionados? Assim, na fibromialgia, é ruim que a gente bate na mesma tecla, mas não tem como desviar. A fibromialgia, todas as pacientes, sejam homens ou mulheres, que têm um quadro de fibromialgia, previamente tiveram um fator emocional para engatilhar. Todos. Então, assim, não tem como fugir para outra coisa. Esse, vamos dizer assim, seria o maior fator de risco, né? A questão emocional. Você está falando isso daí, a gente falando das outras doenças reumatológicas, né? É o que às vezes eu venho conversando com os colegas que vêm aqui. Cada vez mais a importância de cuidar de si, né? E cuidar de si vai muito além só de cuidar não é além, né? É sério isso. Mas, tipo assim, é a alimentação, é o exercício físico, é o mental, né? E o espiritual também. E entrar nisso também. Hoje a gente sabe que o tratamento espiritual ele tem uma contribuição, né, na saúde. Aquele paciente que conversa com você, que tem fé, é diferente. É interessante. Ele tem, até a crença dele muda em relação à doença. Sim. Diante da doença. Ele encara de uma forma diferente, sem tanto pesar. Porque é uma doença muito triste, muito dolorosa. A pessoa sofre muito. E aquelas pessoas que têm um lado espiritual mais alimentado ali, ela encara de outra forma, com mais leveza. Então, como diz, é cuidar do todo, né? É cuidar do todo. É cuidar do todo. Isso é muito importante. Exatamente. Viu, gente? Fica a dica, cuidar do todo. Vamos lá. Eu acho que a gente meio que já passou por aqui, né? Tipo, estresse, ansiedade, também vão colaborar, né? Uma ressalva aqui. A fibromialgia, ela tá sempre acompanhada também de depressão e ansiedade. Sempre que você investiga a fibromialgia, ou a paciente tem outro, ou tem os dois. Geralmente tem os dois. Então, assim, é um trabalho conjunto também, né? Não só o reumatologista, mas a psiquiatria também tem um papel importante, né? Para tratar desses transtornos de depressão e ansiedade, porque é uma área mais particular, né, da psiquiatria. Então, o tratamento da fibromialgia, vai envolver todo, assim, é interdisciplinar, multidisciplinar, né, na verdade. Certo. Então, acho importante só ressaltar isso daí. Excelente. E, assim, ela pode ser confundida, a fibromialgia, com outras condições reumatológicas? Pode. Inclusive, quando a gente vai fazer o diagnóstico da fibromialgia, a gente pede uma gama de exames. Não é critério. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumato, a gente não precisa pedir exames para excluir a fibromialgia. Certo. Só com aqueles critérios que eu te falei, já pode fechar diagnóstico. Mas a gente, claro, peca pelo excesso, né? Sim. A gente solicita todos aqueles exames para ver, porque tem hipotireoidismo, simula fibromialgia. Verdade, Espondiloartrites, várias doenças que simulam um quadro de fibromialgia. Todas as doenças que cursam com dor podem confundir com fibromialgia. Então, por isso que no diagnóstico a gente faz essa seleção, solicita tantos exames para descartar todas as outras hipóteses. Certo. Descartou tudo realmente. Tipo, os critérios, mas descartou, fechou o diagnóstico. Fecha. Entendi. E me diga uma coisa, a gente meio que já passou nisso aqui também, né? Que a gente falou de alimentação, tô passando por tudo. Falamos de alimentação, falamos de exercício. Sim. Porque é muito relacionado. Muito. As doenças reumatológicas, elas se interligam, tanto as ali autoimune, inflamatória, ou as articulares, musculoesqueléticas, porque todas giram em torno de gatilhos semelhantes, entendeu? Sim. Então acaba que a gente não tem como falar, não tem como tipo assim, separar muito, né? Não tem como. E você estava falando uma coisa muito interessante, por exemplo, da questão do sono, a manifestação do sono na fibromialgia. Eu aqui, né, já pensei na cardiologia, eu falei, poxa, às vezes eu tenho tanto paciente que às vezes eu penso que possa ser um diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, mas já é um diagnóstico diferencial até talvez para fibromialgia, né? Exatamente. Quando você falou, eu falei, opa, peraí, deixa eu levantar isso aqui também. Todos têm essa questão do sono, da insônia, né?
né? Interessante. E vai virando um ciclo vicioso, Sim. porque a pessoa não tem um sono reparador, ela já acorda exausta, aí a fadiga aumenta, aí vem A concentração diminui. altera a memória, a concentração, o raciocínio, e vai virando um ciclo. Por isso que a pessoa tem mesmo que se cuidar de todas as formas. E Lívia, me fala uma coisa, a partir do momento, né, que tem a possibilidade de virar um ciclo, né, o que a gente faria, além disso que a gente falou, né, de exercício, de cuidar da mente, cuidar da parte espiritual, cuidar do exercício, enfim, o que seria? Existe medicamento? Existe remédio? Existe fisioterapia? Ou tem outras Sim. coisas para colaborar na melhora da qualidade de vida do paciente? Tem. Fibromialgia, todas as doenças reumatológicas têm tratamento, né? E a gente tá falando aqui da fibromialgia agora, tem tratamento medicamentoso, sim. Tratamos com antidepressivos, com relaxantes musculares, anticonvulsivantes. Temos uma gama de, assim, classe de medicamentos que podem ser usadas no controle da dor, no controle da depressão e da ansiedade, até para fadiga. Certo. Tem tratamento medicamentoso disponível. Existe, assim, por exemplo, também pensar em talvez uma complementação alimentar, uma suplementação alimentar também. É importante também. Hipovitaminoses. Elas também podem se confundir com fibromialgia, porque uma vitamina B12 abaixo, uma vitamina D baixa, com certeza vai gerar fadiga, vai gerar dor articular, o que simularia uma fibromialgia. Certo. E vamos lá, dentro da parte reumatológica, né? Tem algumas especialidades que a gente orienta, por exemplo, fazer assim, um check-up, uma avaliação. Existe uma indicação, por exemplo, de uma visita anual com o reumatologista? Ou geralmente o paciente procura realmente quando tem sintoma? Não existe essa prevenção, assim, tirando esses bons hábitos, né? Sim, eu acho que tem sim uma condição que o paciente pode ir antes de ter doença. Quando tem na família algum antecedente familiar que tenha lúpus, artrite reumatoide, espondilite, que tenha qualquer doença autoimune reumatológica, aí sim vale a pena fazer um rastreio reumatológico. Não precisa esperar aparecer doença. Ótimo. Vai no reumatologista, olha, tenho meu pai, minha mãe, familiar tem, já faz o rastreio já para ficar tranquilo, para ver que realmente não tem nenhum, não herdei nada. Perfeito. É importante. Maravilha. Essa condição aí eu falo. As outras não. A doença vem, aí procura o reumatologista mesmo. Mas antes de aparecer doença, nessas condições aí. É interessante. É interessante. Né? Bacana. Dica importante essa, né? Muito importante. Doutora Lívia, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Mas a gente vai aqui conversando. Olha que eu teria muitas perguntas aqui ainda para fazer, né? Porque vai fluindo, né? Vai fluindo. Uma puxa a outra. Exatamente, né? Mas assim, olha, eu acho que foi esclarecedor. Falamos um pouco mais sobre fibromialgia, né? Mas como eu falei em outras oportunidades, a gente pode estar trazendo, né? Às vezes não dá para aprofundar tanto, né? Nas doenças. Mas no próximo, então. Mas olha, foi muito bom, foi maravilhoso. Eu agradeço. Adorei a dica aí de quem tem histórico na família, passar numa avaliação, isso é super importante, né? E exatamente. Foi maravilhoso. Agradeço você ter vindo, agradeço a sua presença. Foi um prazer. Né? E estaremos aí em próximos momentos. Com certeza. E pessoal, estamos chegando aqui no nosso final do nosso Pod Pop. Doutora Lívia esteve aqui conosco, colaborando mais uma vez com muita informação interessante. E vamos ficar agora para o nosso próximo episódio. Até!